Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou o Glauco e hoje eu darei continuidade ao tema holding. Eu tratei aqui no meu vídeo anterior sobre holding, né? Eu fiz um quadro comparativo entre holding e inventário. E hoje eu vou falar aquilo que eu tinha prometido, que é justamente holding e doação. E quais os aspectos ali principais em que eu penso num planejamento patrimonial e eu no momento ali eu vou optar e vou procurar o profissional de minha confiança e vou pretender fazer ou a doação, e ali será que eu faço com reserva de usufruto ou não, eu dou direto o imóvel ou o bem que eu tenho, ou simplesmente eu vou pensar num planejamento patrimonial e sucessório de forma que eu penso lá na frente o que será para mim mais vantajoso. Então hoje aqui, senhores, no meu canal, eu vou abordar um pouco sobre o Instituto da Doação. O Instituto da Doação ele está previsto no Código Civil. É claro que quando eu penso no Código Civil, eu penso nos fundamentos que levaram à existência do Código Civil, à existência dessa legislação, uma das principais, quiçá a principal legislação nossa que regula o nosso direito. E o Código Civil vem daquela herança desde o direito romano. Então assim, eu penso no direito romano, eu penso em todo o sistema legislativo lá de trás tutelando o direito daquele que tem. Então o direito civil ele caminhou até hoje procurando preservar o patrimônio de quem tem. Então, quando eu penso no Instituto da Doação, eu penso num ponto, eu penso numa passagem em que aquele que tem o patrimônio ele pode administrar da forma que bem lhe aprouver. Então, o direito civil ele tem essa abordagem. A doação é um instituto pensado de como o doador pensa em gerir o bem que ele tem. E pensando em gerir o bem que ele tem, é que a doação trata de alguns aspectos de como ele pode dispor daquele patrimônio. Evidentemente, senhores, que a doação não é o remédio para tudo, não vai solucionar por óbvio. O próprio nome diz, doação, eu vou doar. De que forma, como, de que modo, em que momento eu posso fazer isso? Então aqui eu vou trazer alguns aspectos legais quando eu penso no Instituto da Doação e como ele de alguma forma se comunica e se complementa com a holding patrimonial. E como eu fiz menção, a doação não é resposta para tudo. Quando eu penso justamente no planejamento sucessório. Por quê, senhores? Porque a doação eu posso dispor de 50%. Eu não posso mexer naquela parte que é a legítima. Glauco, o que é a legítima? Senhores, a legítima é aquele 50% que fica para os herdeiros. Então, o doador ele pode dispor de 50% da sua parte disponível. Os outros 50% é da legítima. E por que assim? Porque assim quis a lei, assim quis o legislador. Então, o primeiro ponto de leitura ao se pensar na doação é justamente no artigo 538 do Código Civil, que assim vai prever. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio os bens ou vantagens para o de outra. E senhores e senhoras nobres causídicos, quando eu penso que a lei preserva 50%, é que também eu tenho que me remeter à leitura do 544, que assim vai dispor. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então a doação, no final das contas, nada mais é do que um adiantamento daquilo que automaticamente, ocorrendo a morte do doador, se transfere. É o momento em que passa aqueles bens para os herdeiros. E aqui, se a doação ocorreu em vida, por óbvio que a doação é ato inter vivos, aquela pessoa que vai receber o bem, depois ela tem que informar que recebeu aquele bem. Como assim, Glauco? Informar que recebeu aqueles bens? Sim, porque no artigo 2002 também está previsto.
Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Então, assim, senhores, em resumo, o que eu quero dizer aqui, lendo esses 3 artigos principais do Instituto da Doação, é que ela confere uma proteção tanto para o doador, aquele que faz a doação do bem, porque também está previsto no Código Civil que ele não pode dispor de tudo, sob pena de ele cair numa situação de penúria, e ele não pode doar todo o seu patrimônio sob pena de nem se prover. Isso não existe, porque a lei assim dá essa guarida, essa proteção. Um outro fator importante é que, como eu mencionei, a legítima, os 50%, eles estão preservados, e os herdeiros eles são obrigados a mencionarem, tem que informar, olha, eu recebi parte daquele patrimônio doado. Tudo isso para dizer, como eu fiz menção no início, que a doação caminha tanto na proteção do doador, quanto a prioridade de não se passar tudo e aquele donatário, de certa forma, sair ali com uma certa vantagem, ser vantajoso no objeto da doação. Então, o Instituto ele segue alguns regramentos e, como eu mencionei, não resolve 100% do planejamento sucessório. E digo mais, o artigo 549 do Código Civil ainda vai prever o seguinte: nula é também a doação quando a parte que exceder a que o doador no momento da mera liberalidade poderia dispor em testamento. O que é isso, senhores? Ele excedeu a parte disponível dele. E se ele excede a parte disponível, ali vai causar, de certa forma, ou alguma anulabilidade ou nulidade. Então são institutos próprios também do direito civil, talvez tema para um outro vídeo. O foco aqui é se pensar que a doação ela não vai resolver 100% dos problemas atinentes ao planejamento sucessório. E ainda para complementar a minha fala, eu trago como exemplo o livro de Fábio Pereira. Ele fala sobre holding familiar. Ele escreveu junto com Caio Melo e Alexandre Alves Rossi. Ele traz um exemplo que eu coloco aqui enquanto eu explico o exemplo ilustrativo previsto no livro dos autores, que é o seguinte. Vai tratar então da herança legítima, artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens constituindo a legítima. Então, quando eu trago na minha fala que se há a legítima e se há a parte disponível, é que justamente na doação o doador não pode dispor de 100% do patrimônio dele. A complementação está justamente na exemplificação da imagem. Herança disponível, artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. E, como eu já fiz menção, artigo 549, também do Código Civil, nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento, que é justamente o tema do meu próximo vídeo. E ainda para complementar, senhores, no mencionado livro se traz um exemplo. O pai A, casado em comunhão parcial de bens com mãe B, o casal possui 2 filhos e um patrimônio de R$500 mil. A elabora um testamento dispondo de R$125 mil, indicando um sobrinho para receber R$100 mil e um primo para receber R$25 mil. Considerando que do patrimônio do casal metade pertence a B, A tem direito à quantia de R$250 mil, meação. Desse montante, 50% é a parte disponível e 50% a parte legítima. Portanto, ao dispor em testamento de R$125 mil, o valor, ao menos no que toca ao referido montante, é válido. Os R$125 mil restantes serão acrescidos aos filhos. Legítima, no montante de R$ 62.500 para cada, nos termos do artigo 1829 do Código Civil.
Aqui, senhores, é só para ilustrar e consolidar o entendimento do que é a parte disponível do doador e o que é a parte em que o donatário não terá o direito, porque é a legítima. A legítima vai esbarrar justamente nas previsões contidas para resguardar o patrimônio e resguardar, como eu mencionei, os direitos relativos à propriedade. E o que diz o artigo 1829? O artigo 1829 nada mais é do que o tratamento sobre a sucessão legítima. E prevê o artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, aos ascendentes, ao cônjuge sobrevivente, aos colaterais. Senhores, então aqui eu exemplifiquei em alguns artigos de lei como o Código Civil trata da proteção do direito à propriedade. E é claro que se o doador, ele em algum momento se arrepender da doação, o que fazer? Ele se arrepende da doação. Ele tem que fazer, porque assim, a doação em questões que envolvem imóveis de maior vulto, é claro que se faz por escritura pública. A lei traz a previsão de que é possível fazer por instrumento particular, mas é claro que para resguardar o direito do doador e a proteção à propriedade, o Instituto da Escritura Pública é o mais aconselhável. Por óbvio que na escritura pública tem que constar a cláusula de reversibilidade. O que é isso, Glauco? Se em algum momento ele se arrepender da doação ou o próprio donatário vier a falecer. Nos casos em que se há um único filho ou filha, isso não seria um problema maior em pensar no arrependimento da doação, mas a discussão começa quando se há mais herdeiros, um ali foi preferido, outro preterido naquela relação, outro foi deixado para trás. Isso gera um inconveniente muito grande no seio familiar. E ali será que não vai ser um ponto em que eu posso criar um conflito dentro do lar? Transferindo partes de um bem para um filho em detrimento do outro, como explicado? Então tudo isso tem que ser analisado porque o direito de propriedade, quando eu penso na doação, é que a reserva de usufruto, se há possibilidade dentro dos 4 atributos do direito de propriedade previsto no artigo 1228 do Código Civil, em que diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la / reivindicá-lo, o direito de reivindicação. Dentro do Instituto da Doação, o doador ele vai ter o direito de usar e gozar até que ocorra o advento morte. Então, há necessidade de se analisar se eu não vou ter o direito ao arrependimento depois. Eu tenho que fazer constar a cláusula retromencionada da reversibilidade. Porque se ocorrer, por exemplo, um óbito, como é que se pode pensar na reversão desses atos? E mais, tem também um custo com ITCMD. E se ao momento de fazer essa doação, se decidiu fazer essa doação, pelo menos aqui em São Paulo, se paga os 4% do imposto. Agora, se pensa em reverter essa doação, o imposto é pago novamente. E digo mais, a fazenda não faz a devolução desse valor. Tudo isso é caso de se pensar de forma que não se pague mais, não se onere mais ali por um motivo ou outro, ou um arrependimento ou um fato não previsível dentro deste contexto do referido planejamento patrimonial. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos no próximo tema, que eu também falarei sobre holding e testamento. Um abraço e até lá!